O colunista do UOL, Reinaldo Azevedo, detonou Gilberto Kassab, homem forte do Centrão e do Tarcísio de Freitas. Por que ele detonou? Quem vai contar pra gente é o nosso querido Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, me conta. Eu vou usar esse corte, vou usar o Reinaldo Azevedo para fazer uma crítica à esquerda do governo Lula. Porque isso tudo foi dito pelo Rui Falcão na Folha de São Paulo, quando ele falou da nova modalidade de golpe da Faria Lima e de setores que sabotam o governo supostamente de centro-esquerda, quando a coalizão começa a dar ruim, Sofia. Porque o Kassab é o cara que foi recebido. Eu estava presente, ninguém me falou, tá? Eu não li na Folha isso. Eu estava presente no jantar em que o Alckmin foi sacramentado vice do Lula e que havia uma decisão entre qual partido ele iria. Ele acabou indo para o PSB, mas a noite toda ficou se ventilando que ele ia para o PSD do Kassab, e o Kassab foi muito bajulado nesse encontro. O que acontece quando o Lula se entrega para a direita? A direita usa ele, abusa dele e vai construir o candidato de oposição a ele em 2026. É isso que acontece. Perfeito, e aí o Reinaldo... Só me diz uma coisa, Pedro. Você vai usar o Reinaldo Azevedo para fazer uma crítica à esquerda. Usar o cara que criou o termo petralhas para questionar a esquerda. O que pode dar errado? Acho que nada, não. É que o Reinaldo virou uma coisa... Eu falei para um amigo uma vez, um amigo até que a gente nem tem tanta concordância ideológica. Mas a gente falou, o Reinaldo passou por tanta coisa que ele virou, sabe o cronista do Armagedon? Não é exatamente mais o que ele acredita, ele está falando o que ele vê mesmo. E ele fala uma coisa muito óbvia, Sofia. Para a extrema-direita, qual que é o maior interesse dos caras? A extrema-direita, o centrão e todos os setores que querem ocupar o espaço do Lula. Eles querem antecipar 26. Eles querem que 26 seja falado agora. Para definir quem vai ser o próximo candidato, para definir quem vão ser as forças políticas. E aí o Reinaldo vai fazer um comentário exatamente nesse sentido. E aí cabe a nós, gente, a gente está pronto também a fazer essa antecipação e começar a fortalecer o nosso campo. Então, vamos ver aqui um pouquinho. Minhas caras, meus caros, ninguém entendeu direito a virulência do ataque do Gilberto Kassab num evento do mercado financeiro ontem contra o ministro. Anota. Kassab, Centrão, secretário do Tarcísio, evento do mercado financeiro, Sofia. Ó a cilada do Haddad dar tanta audiência para evento do mercado financeiro. É de lá que vem um ataque ao governo direto. Sem filtro, sem mediação. Fora o Galípolo elevando as taxas de juros no Banco Central, né? Enfim. Haddad contra o governo Lula, porque não é do feitio do Kassab bater com tanta firmeza. Então, aqui ali se diz, vai haver uma reforma ministerial e ele está descontente com os destinos dessa reforma. A ver, né? O PSD ocupa 3 ministérios, né? O Ministério das Minas e Energia, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Pesca. 2 deles são, sim, muito importantes. Mas não estariam à altura do tamanho do PSD. Bom, isso se vai conversar. Mas o fato é que a pancada que o Kassab deu foi muito dura, né? Ele vem aí de algumas divergências anteriores com o governo, né? Ele pretendia fazer um presidente da Câmara, queria ver se contava com o apoio do Lula, não foi possível articular esse apoio, enfim, as coisas degringolaram um pouquinho. Saiu a pesquisa Quest com números não muito bons de popularidade. Bem, e aí então o Kassab deu a declaração que deu, afirmando que o ministro Fernando Haddad é fraco e que ele acredita no sucesso da economia quando se tem um ministro da economia forte, né? Um ministro da Fazenda forte. Bom, sim, nós temos aí uma questão que envolve o crescimento da dívida, a inflação está um pouco assim. Reinaldo não falou, mas eu complemento, tá? O Kassab elogiou o Pedro Malan, do Fernando Henrique Cardoso, o Henrique Meirelles, do Temer, e o Paulo Guedes, do Bolsonaro. Tá? Isso precisa ficar marcado, porque tá claramente, ele tá dando um aceno
para o campo da extrema-direita vir com o centrão. Acima da meta, Banco Central elevou a taxa de juro em 1 ponto percentual de novo, anunciou novos aumentos, então nós vamos perseguir a inflação, a meta da inflação de 3%, que nunca será atingida de resto. Há esse problema na área financeira, mas a gente tem uma economia que apresentou resultados, né? Um crescimento formidável em 2024, talvez 3,7%, desemprego mais baixo da história, investimento crescendo 10% ao ano, com formação bruta de capital fixo mesmo, investimento para valer das empresas, setor industrial que cresceu 3,5%, e não crescia há uma década, né? Nível de ociosidade muito baixo, o mínimo das indústrias, né? Houve uma expansão do mercado nesse tempo. Então, esse governo é só uma coleção de desastres, como fazem crer seus adversários? Evidentemente não, né? Agora, por que essa reação do Kassab? Inclusive, falando mesmo de eleição, né? Se a eleição fosse hoje, o PT não estaria na condição de favorito, mas na condição de derrotado. Não vejo uma articulação para reverter essa tendência de piora do cenário, né? E diz que hoje não seria fácil o Lula se reeleger, porque em quase 23 anos, desde que se elegeu, é a primeira vez que perde um pouco de popularidade no Nordeste, embora ainda seja muito alta. Eu lembro que uma pesquisa feita pela própria Quest no começo de dezembro, o Lula vencia todas as simulações, né? E quando ele não vencia justamente Fernando Haddad, que o Kassab está considerando um ministro fraco, né? E aí começaram as colunas antecipando o fim do governo, e ainda faltam 2 anos para o governo acabar, né? Está um pouquinho longe. Lembrando sempre, né, não custa, que um candidato é forte ou é fraco também a depender de com quem concorra, de com quem dispute, né? Então, se o Lula vier disputar mesmo a reeleição, é preciso saber quem serão os seus adversários, né? Os nomes dos seus adversários. E só aí, então, se saberá se existe ou não condição de reeleger o presidente, né? Porque, ainda que possa haver esse mau humor, que me parece exagerado com o governo, é preciso saber quais são as alternativas, né? Ele não? Então, quem? E até agora, isso absolutamente não está claro. É isso aí. Qual que é a alternativa do Kassab? Tarcísio de Freitas, gente. O Kassab já está precificando que o Bolsonaro será preso. E aí ele precisa antecipar o cenário de 26 e atacar o calcanhar de Aquiles do Lula, que aí a Sofia vai concordar muito comigo, que é o Haddad. Ele vai centrar fogo nisso. Sim, o Haddad, ele é a pessoa que ele consegue fazer a proeza de desagradar todos os lados, com exceção do pessoal governista, que realmente vai abraçar 100% de maneira crítica. O Haddad desagrada a esquerda por colocar políticas aí mais neoliberais e desagrada a direita por não ser neoliberal o suficiente. Então ele conseguiu fazer a proeza de desagradar todo mundo. E o Kassab é uma raposa velha, gente. O Kassab, ele conseguiu verbas, sabe-se lá de quais lugares para criar o partido dele, que é o PSD. Na época ele pulou do colo do José Serra para o colo da Dilma. Não sei se vocês lembram disso. O Kassab passou pelo governo Dilma e criou o partido dele. E eu acho, Sofia, não é só a fraqueza do Haddad também. Ele sabe de uma outra coisa. Ele sabe que o Bolsonaro preso, se o Tarcísio não se colocar logo como candidato, se a extrema-direita não tiver um candidato, vem Pablo Marçal, vem outro nome aí e ocupa esse espaço. Então ele está antecipando o movimento. E vocês podem ver até pelas notícias aqui que eu separei, tá, gente? Ó, essa declaração imediatamente já está repercutindo na Folha de São Paulo, relação
do governo Lula com o PSD de Kassab estremece em meio à reforma ministerial. Críticas a Haddad são recebidas como prova de que não há garantia do apoio do partido à reeleição. O PSD começa a fraturar, tá, gente? Qual que é a aposta do Lula para tentar remendar isso aqui? Ele está com uma relação ótima com o Rodrigo Pacheco, que seria um elo bastante sensível do PSD, que ele é presidente do Senado, e é do Senado que a extrema-direita está tentando aplicar um golpe no Supremo. Então tem uma negociação ainda no meio do caminho, não está tudo completamente perdido nisso. Mas é aquilo, Sofia, é o Lula tentando se aproximar da centro-direita, eles não são confiáveis. Dá para ver pela própria atitude do Kassab. Qualquer coisinha que se move, eles vão eleger outro, gente. Eles vão eleger outro. Gente, vamos... Opa, não era essa? Era essa. Gente, vamos só lembrar de uma coisa. O que é o Centrão? O Centrão é um Valdemar da Costa Neto que estava junto com o Lula colocando o vice-presidente. Vamos lembrar que o Lula já teve um vice-presidente do partido do Valdemar da Costa Neto, que depois se tornou o partido do Bolsonaro, que estava lá junto com o Bolsonaro fazendo relatório fake sobre como as urnas eram fraudadas. Isso é o Centrão, é o cara que hoje está colocando seu vice-presidente e amanhã está dando um golpe contra você. Isso. Gente, desculpa, mas assim, ou você tem que ser muito bom ou muito burro para tentar se envolver com essas pessoas. Vamos ver de qual lado o Lula está. Exatamente. Aí é uma coisa, ele vai ter que jogar também com as outras legendas. Uma legenda que eu tava esperando até haver mais traições, rolou uma boataria, mas aparentemente, apesar do Ricardo Nunes estar totalmente na do Tarcísio, a Simone Tebet tem dado declarações que vai apoiar a reeleição do Lula. Tem um jogo aí nos ministérios que está sendo posto. Agora o Lula tem que parar de nomear ministro, gente que vota contra, gente de legenda que vota contra ele. Faz o menor cabimento isso, gente. Os ministros precisam trabalhar melhor e os partidos que vão compor a base não podem ser só um número ali para dizer que eles vão conquistar mais votos, né, Sofia? Não basta dar cargo pro cara e o cara não votar junto. Exatamente. Não é coisa não que é nem a gente dentro da política tradicional, como está começando a ficar ruim. Sim, e é o que a gente está vendo muito, né? O União Brasil, em teoria, é base aliada. Quando que a União Brasil apoiou o governo em qualquer coisa nesse terceiro mandato? O que é o União Brasil, gente? O União Brasil é uma quimera. A União Brasil é a união do PSL com o PFL. É uma zona aquilo lá. Era o Democratas, aliás. Não é. Agora denunciei a idade, né? O PFL era antes dos Democratas. Mas é a junção desses dois. É muito parlamentar, gente. União Brasil tem um Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri é base do Lula? O Kim Kataguiri tá pedindo impeachment. O União Brasil tem o Moro. E Sérgio Moro. Gente, é um negócio assim. Não se trata. A Sofia, eu tenho certeza que diverge de mim. Eu não estou dizendo pro Lula ser purista. Eu estou dizendo pro Lula não ser burro. É diferente. Quer fazer conchavo? Faz conchavo, mas o combinado tem que ser o combinado. Não adianta vender pro público que você tem tantos deputados quando você não tem. E assim, eu não tô sendo catastrofista. O Lula não vai sofrer um impeachment, tá, gente? Eu acho, sinceramente, não vai sofrer um impeachment. Agora, se ele não se cuidar, ele não vai ser reeleito ou não vai eleger ninguém. Esse é o problema. Eu acho que o Lula tem inteligência para segurar até o final do mandato. Isso eu não tenho dúvida. Agora sim, façam alianças, coloquem condições. Gente, assim, numa boa, vamos ser sinceros aqui. O Lula tem uma arma imbatível. Chama-se. E eu não. É feio dizer isso, mas é a verdade. Chama-se Supremo Tribunal Federal. Vai para cima dessas malditas emendas. Não tem que ser só o Flávio Dino. Tem que ser todo mundo. Tem que botar para atazanar esses caras. Tem que deixar eles sem nada. Agora eu tô sendo bem radical, né? Corta tudo, porra. Não é possível, gente. Não é possível, Porque pô. Também tem isso, né? Palhaço? Porque também tem isso. O Centrão depende e muito dessas emendas. É só a gente ver as últimas eleições municipais, quanta gente conseguiu se reeleger. Foi aí um recorde de reeleições. Gente, isso tem tudo a ver com as emendas. Tudo a ver com as emendas.
E tem como cortar isso, entendeu? Corta antes que outro presidente se eleja, eles vão botar 3 bolsonaristas no Supremo e acabou. Acabou, tá? Eles fazem uma ditadura igual a Venezuela, só que de sinal trocado. Eu tenho todos os senões com o regime Maduro, mas uma das coisas que mantém o Maduro no poder é a Suprema Corte. E o que elegeu o Trump agora também foi a Suprema Corte. Então, assim, o Lula tem que impor, assim, ou o Supremo tem que impor. Fica aí uma ideia. Se o Alexandre de Moraes, eu sei que às vezes ele assiste alguma coisa que eu faço aqui, vão para cima das emendas. Larga a mão de frescura, gente. Sabe? Chega. Não tem que ser só o Flávio Dino para tocar isso. Então, assim, não é prisão do Bolsonaro só. Tem que ir para cima desse Kassab aí. Que negócio é esse? E não se trata de defender o Haddad. Vejam, vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, né? Eu não estou defendendo o Haddad. Não estou dizendo que não tem que criticar o Haddad. Mas a questão é de quem que tá vindo a crítica. Eu não quero que o cara que elogia o Paulo Guedes ganhe moral nesse negócio. Não faz o menor sentido. Acho que é isso, Sofia. Dei um rant aí final, mas acho que foi bom. Não, eu participei e ainda dei corda. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sofia. Vambora. Pessoal que está assistindo ao vivo, o plantão ainda não acabou. A gente já volta com mais notícias.